Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta para o nosso estudo do Evangelho segundo São Lucas, depois de uma breve pausa, Estamos retornando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nosso último encontro, nós abordamos a atualidade do Evangelho de São Lucas, Falamos, assim, que foi possível a respeito das características do Evangelho, que Lucas é o Evangelho dos pobres, da oração, da liturgia, do Espírito Santo, da mulher, enfim, a gente mostrou ali algumas referências que Lucas faz sobre esses elementos que constituem o Evangelho. E no finalzinho do encontro nós abordamos a questão da estrutura do Evangelho, falando sobre, recordando que o Evangelho de Mateus, escrito para judeus convertidos, tinha uma estrutura de Pentateuco, de 5 livrinhos. O Evangelho de Marcos, ele fazia menção a uma grande catequese, bem na metade do seu Evangelho, dividindo bem as duas etapas. E nós falamos, iniciamos o comentário falando do Evangelho de Lucas, mostrando a estrutura que ele elaborou, que os estudiosos entenderam, interpretaram do Evangelho de Lucas, onde Lucas centraliza, focaliza de maneira muito determinada a viagem que Jesus realiza saindo da região norte da Galileia, se dirigindo a Jerusalém, no território de Judá. E falamos, inclusive, que Lucas, autor também do livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai dar continuidade a essa viagem no livro dos Atos dos Apóstolos, saindo de Jerusalém, capítulo 1, versículo 8 dos Atos dos Apóstolos, indo até os confins do mundo, entendendo confins do mundo como as regiões mais distantes e essencialmente paganizadas, distante dos preceitos religiosos. Então, nós falamos que o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, eles também fazem menção a essa viagem, a essa trajetória de Jesus, porque existe uma relação teológica nessa viagem. Não é só uma questão de um entendimento geográfico de sair do norte e ir para o sul. Tem muito mais coisa em jogo nesse deslocamento, nessa viagem de Jesus. Como nós mencionamos no final do último encontro, Jerusalém, nós estudamos isso no início dos nossos encontros, nós falamos que Jerusalém é a sede do regime judaico, da história daquela época, uma sede financeira, jurídica, religiosa, tudo estava centralizado em Jerusalém, a começar pelo grandioso templo construído por Salomão. Então, Jerusalém era o centro nervoso, onde ali se reunia a essência da comunidade, da sociedade, a vida política, religiosa, econômica, jurídica, enfim, tudo. Então, essa viagem da Galileia, uma terra de miseráveis, de execrados, em direção a Jerusalém, essa viagem, os evangelistas vão fazer referência a ela com essa distinção. Mateus e Marcos, eles falam assim, o essencial, somente o necessário. E Lucas, ele elabora uma viagem articulada em 6 etapas, onde ele vai explorando a cada momento alguns elementos próprios daquela etapa. Então, o importante é verificar
que no capítulo 9, versículo 51, quando se dá início à viagem, né, narrada pelo evangelista São Lucas, ele fala, né, que naquele momento Jesus tomou a firme decisão de se dirigir para Jerusalém, ele estando na Galiléia. E é interessante que os apóstolos, né, são levados a incentivar Jesus a destruir a Samaria, né, porque eles vão na frente e, como nós já estudamos anteriormente, existia uma rixa, né, uma divergência muito grande entre os judeus e os samaritanos, e como o deslocamento da Galiléia para a Judéia, né, necessariamente tinha que passar pela Samaria, e isso não vai ser, né, bem acolhido pelos samaritanos, e os seguidores de Jesus ainda falam: se o senhor quer, a gente vai lá e despeja fogo neles. Então, e Jesus vai, né, conseguir apaziguar o ânimo exaltado dos seus apóstolos. Então, vejam bem, né, é importante nesse momento do nosso estudo, de maneira muito breve, muito sucinta, gravar isso aí, né? Essa viagem detalhadamente relatada pelo evangelista São Lucas, ela é muito mais do que um deslocamento geográfico, é um deslocamento teológico, tem todo o sentido. E o sentido basicamente é o seguinte: a Galiléia, como nós já mencionamos, era uma terra miserável. E comentei inclusive no último encontro, né, que quando disseram que Jesus era galileu, alguém vai dizer: pode vir coisa que preste lá da Galiléia? É só para deixar, né, bem claro o como, né, o quanto o povo galileu era excluído, marginalizado. E a proposta teológica é justamente essa, né? Fazer o miserável vencer, né, pelo seguimento de Jesus. Ou seja, já de alguns anos, né, de algumas décadas para cá, a igreja insiste muito, né, numa frase, né, que Jesus é aquele que fez a opção preferencial pelos pobres, e assim também devemos ser, né, todos nós, fazer a opção pelos necessitados, pelos pobres, pelos marginalizados. Então, esse momento do Evangelho de Lucas, ele quer ressaltar exatamente essa questão. Aquele povo miserável, execrado, né, expurgado, deixado de lado, é dali, né, é ali, inclusive, que Jesus reside, né, permanece durante praticamente todo o período do seu ministério público. Sabe? Ele foi a Jerusalém algumas vezes cumprir o preceito judaico, mas ele morava, né, habitava, circulava assim, de maneira marcante ali pela região da Galiléia, né, o lago de Genezaré, Cafarnaum. Então, esse era o roteiro preferido de Jesus, ou seja, com os necessitados, com os excluídos, com os marginalizados. E ir para Jerusalém, né, significa sair da miséria para ir onde está a riqueza, a nobreza, o luxo e tudo mais, que na verdade não era isso, né, que Jesus queria revelar para aqueles que o seguiam, mas revelar que existe esperança para os necessitados e que ele também, né, tratado como um excluído, vai ser preso, condenado, sentenciado, executado, vai morrer, mas vai ressuscitar. E esse é o grande ensinamento do Evangelho. Nós vimos isso, sobretudo, no Evangelho de Marcos, né? Aquela catequese central do Evangelho de Marcos fala muito dessa questão do mistério
da vitória do servo sofredor. Baseado numa sentença de Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, essa viagem de Lucas, né, narrada minuciosamente, quer mostrar para nós esse objetivo que Jesus vai procurar alcançar. Então, antes da gente falar das 6 etapas, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês os primeiros capítulos, né? Considerando que a viagem começa no capítulo 9, versículo 51, nós vamos tratar dos primeiros capítulos até chegar o pontapé inicial da caminhada. Então a gente vai ver, né, o início do Evangelho. Então, primeiro, né, o Evangelho de Lucas, ele começa com um prólogo, né? Prólogo significa algo que vem antes, algo que vem no início. Logos, palavra, né? Então, palavras que iniciam o Evangelho. E esse prólogo, né, explica o seu método e a sua intenção. Nós já falamos aqui várias vezes, né? O evangelista tem sempre um propósito, né, um objetivo com a sua narrativa. E Lucas deixa isso bem claro nos 4 primeiros versículos, quando ele diz, né, que depois que muita gente escreveu, ele também resolveu fazer uma pesquisa detalhada, baseado nas testemunhas da primeira hora, né, aqueles que conviveram com Jesus, e escreveu para o tal do Teófilo, né, os amigos de Deus, para mostrar a solidez da doutrina. Então ele fala qual foi o método que ele utilizou para elaborar o Evangelho e qual era o seu objetivo, qual era o seu pretexto. Lembra as palavrinhas? Texto, contexto, pretexto. Então aqui, né, Lucas já deixa bem detalhado, esclarecido nos primeiros versículos como que ele elaborou, qual foi a dinâmica de compilação e a quem ele queria atingir e por que ele queria atingir. E ele, né, se identifica como alguém da segunda geração, ele não foi, né, apóstolo de Jesus, mas ele buscou testemunhas oculares e os pregadores, né? E isso fica evidente quando os historiadores afirmam, né, que Lucas deve ter passado muitas horas, né, aos pés de Maria, de Nossa Senhora, para colher as informações que ele relata. Ele é o único evangelista que trabalha, né, assim, com bastante detalhes a infância de Jesus, até mesmo, né, antes da infância de Jesus, o momento da fecundação de Maria, né, o momento do anúncio do anjo. Então, é uma afirmação, né, dos historiadores, dos exegetas, dos estudiosos, que ele, né, foi muito meticuloso ao compor o seu evangelho. Tá? Ele elabora uma narrativa ordenada, né, mais ou menos bem cronológica, né, bastante detalhada naquilo que ele considerou importante, o anúncio do anjo para Zacarias e Isabel, o anúncio do anjo para Maria, né, como foi o nascimento de João Batista, o nascimento. Então, ele é muito, né, detalhista, né, e ele, né, muito coerente, né, com a história, e por isso que o Evangelho de Lucas é muito utilizado na catequese sobre a igreja, né, que nasce em Jesus. Bom, aqui eu acabei de mencionar no meu entendimento, né, na minha reflexão, o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, o anúncio do anjo. Então, eu quero, né, propor para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês possam, ao ler, sobretudo, os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, possam estar atentos, né, que vocês estejam atentos para um paralelismo, né, ou seja, 2 narrativas paralelas,
Tá? A narrativa referente a João Batista e a narrativa referente a Jesus Cristo. Então, vocês poderão observar que nós temos elementos comuns nessas duas narrativas bastante significativos, né? Porque existe uma identidade muito forte, né? Uma relação muito íntima de Jesus com João Batista e vice-versa, né? Mesmo porque havia um parentesco entre Maria e Isabel. Então, isso vai se consolidar teologicamente. Então, primeira coisa, né, que eu quero chamar a atenção para ajudar vocês a entender esse paralelismo. Por exemplo, quando Lucas narra o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, né, existe uma semelhança, que Zacarias, sabendo da esterilidade de Isabel, ele, quando recebe o anúncio do anjo, ele titubeia, né, e desacredita do anjo. Maria não desacreditou, ela, né, ela não conseguiu de imediato entender, mas em momento algum ela colocou dúvida, né? Por isso que na dúvida de Zacarias virá, né, uma consequência, que ele vai ficar mudo, né, até o nascimento de João Batista. Por quê? Porque ele duvidou. Maria não. Maria, né, ela só pergunta como isso vai acontecer. Mas isso não era uma questão de dúvida, era uma questão de querer entender. Mas não existe, né, uma manifestação de não acreditar. Então, existe, né, esse paralelismo entre o anúncio do anjo a Zacarias, existe, né, e o anúncio do anjo à Virgem Maria. Depois, né, também nós temos um outro elemento interessante, que é quando acontece o nascimento de João Batista, os vizinhos ficam felizes, né? O nascimento de João Batista gera alegria, felicidade. O nascimento de Jesus, a alegria é universal. A alegria, né? A alegria do nascimento de João Batista é manifestada por aqueles que estavam ali na casa, na vizinhança. O nascimento de Jesus, a alegria proclamada pelos anjos, eis que vos anuncio, né? Hoje nasceu para vós o Salvador, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, existe esses detalhes que fazem parte de uma composição teológica de trazer, né, paralelamente a João Batista e Jesus e a sua convivência já desde o momento do anúncio da concepção, né? E a concepção também, né? A concepção virginal de Maria, né? A concepção de Isabel em idade avançada, estéril. Então, tudo isso, né, está representado nesses 3 primeiros capítulos. Então, eu quero, né, que vocês possam ler detalhadamente e também, né, com a perspicácia de cada um, extrair desse texto esses elementos de paralelismo, né, de convergência, de unidade do relato histórico, bíblico, histórico. Amém? Então, nós paramos por aqui, né? Não podemos estender muito e peço mais uma vez, né, que vocês possam ler a apostila, ler o texto bíblico e qualquer necessidade, qualquer dúvida, podem nos consultar. Agradeço, fiquemos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.